E reparei que uma das cabeças do monstro tinha uma ferida que parecia mortal, mas afinal a ferida veio a sarar. O mundo inteiro se maravilhou com esse milagre e começou a seguir esse monstro. Todos adoraram o dragão por ter dado ao monstro o seu poder, assim como adoraram o próprio monstro, dizendo: quem poderá igualar-se a ele e lutar contra ele? Thomas Hobbes foi o primeiro a revelar o verdadeiro rosto do Estado. Não como uma instituição racional, não como um pacto civilizatório, mas como um monstro, o Leviatã, outrora descrito por Jó como o inimigo da humanidade, mas que o Estado é um monstro, disso todos já sabem. O que mais, além de um monstro, se esforçaria tanto para destruir os seus sonhos e metas? O que nunca te disseram é que tipo de monstro ele é. Com sua fome insaciável, para mim não resta dúvida, o Estado é um vampiro, uma força nefasta, amortal e dotada de inúmeros poderes, quase divinos. Mas, para entender sua verdadeira natureza, você terá que vir comigo e explorar. Para manter o seu poder, um vampiro necessita de se alimentar da fonte da vida de uma pessoa. O Estado faz o mesmo. Para manter-se invencível, ele se alimenta da sociedade. Mas ele não precisa de sangue. Seu sustento é mais sutil, mais insidioso. Ele se alimenta de dinheiro, a riqueza da sociedade, o valor do seu trabalho, extraído do suor da sua testa e dado diretamente ao Nosferatu. Mas como ele faz isso? Usando de seus inúmeros poderes, sendo eles. O Nosferatu é um ser vaidoso. Ele até mesmo dá apelidos às suas presas. À esquerda, ele chama de impostos. À direita, burocracia. E quanto às suas garras, ele apelidou carinhosamente de Receita Federal. Essas são suas principais ferramentas para retirar de suas vítimas o seu próprio sustento, arrancando com o máximo de violência a sua riqueza, a sua liberdade, o seu tempo e até mesmo a sua esperança. Chamam de imposto, taxinha, contribuição social, o preço da civilização. Mas o que acontece quando alguém se recusa a pagar? As cartas viram ameaças, os agentes viram caçadores, a liberdade vira propriedade confiscada. Este é o maior aparelho de expropriação da história. Seu segundo poder é a regeneração, o que o torna amortal. A cada crise, o monstro se fortalece. Ele cria o colapso e depois se apresenta como o salvador. Causa a seca só para então lhes vender a água. Cobra mais impostos apenas para as vésperas de uma eleição retirar. Assim com um povo maravilhado com sua grande generosidade. Ele garante mais alguns anos de servidão, sem questionamento. Afinal, ele lhe salvou da crise, não é mesmo? Seu terceiro poder é capacidade de enfeitiçar aqueles que possuem mente fraca. Um vampiro sempre se apresenta como alguém culto, elegante, bem trajado e sedutor. Seus olhos cheios de promessas seduzem aqueles que não enxergam a fome vampírica. Por trás deles, uma hipnose coletiva, lhes ensinando a amar suas jaulas, a nos orgulhar das fronteiras que nos limitam. Afinal, são as nossas fronteiras, uma síndrome de Estocolmo hereditária que chamam de patriotismo. Lhe ensinam a amar o monstro com suas bandeiras, hinos e símbolos. Tudo para apagar a imagem do indivíduo até que ninguém mais tenha noção de onde começa o cidadão e onde termina o Estado. Ele chama esse poder de lei, quando na realidade não passa de uma miragem. Humanos adoram que alguém lhes diga o que é o certo. Eles amam acreditar que uma assinatura mágica irá resolver os seus problemas. O vampiro sabe muito bem disso. Tolos iludidos. Ele usa dessa capacidade para moldar suas mentes e valores. A guerra é paz, o mal é bom, vocês não terão nada.
e serão felizes. O quarto poder é a capacidade que ele tem de gerar crias vampíricas. Com a promessa de partilhar parte do seu poder, ele é capaz de gerar uma corte de servos fiéis vampiros menores à sua própria maneira. Esses são os ministros, os juízes generais e congressistas, sempre tramando em segredo, decidindo o futuro de milhões, todos aos serviços do grande Nosferatu, se alimentando de seus restos. Também há aqueles que não foram transformados. A corte do Leviatã é para poucos, mas ele precisa de muitas bocas para espalhar suas enganações sem aumentar o número de vampiros para controlar. Estes são os jornalistas, os militantes, os influenciadores. Com apenas pequenos mimos, eles se tornam servos fiéis e defenderão até a morte o seu grande mestre mesmo, sem nunca receber nenhum poder real, pois fora garantido que estes só tenham sustento e relevância enquanto o Lorde Vampiro estiver no poder. O príncipe deve, sempre e em qualquer circunstância, garantir que seus governados tenham a necessidade de depender do Estado. Dessa forma, eles sempre lhe serão fiéis. Ele pode até parecer invencível, mas como diz o profeta, o monstro só existe por causa da graça de Deus. Portanto, mesmo tendo tamanho poder, ele deve seguir certas regras para continuar existindo. A primeira regra é a de não poder atravessar portas sem permissões. A democracia é o único modelo de governo onde o Estado pode cometer as maiores atrocidades com a permissão da maioria. A tirania só entra na casa daqueles que fazem questão de a convidar de bom grado, mesmo sabendo que tudo que lhe espera é ser sugado até a última gota. Seguem confiando que é tudo em nome de um bem maior, da saúde pelos menos afortunados, ou até mesmo pela promessa de estabilidade. Abrem a porta e convidam o monstro para lhes devorar, acreditando cegamente que estão fazendo o certo. Sua segunda fraqueza é o alho, as opiniões fortes, as vozes que sabem quem ele realmente é. As críticas não apenas ferem o ego do Estado, como também enfraquecem o seu poder. O amargo da verdade desce como brasas em sua garganta. O alho da crítica quebra suas ilusões e revela a verdadeira face do Estado, uma entidade de fins unicamente políticos que nada mais quer além de se aproveitar da sociedade. Uma máquina velha que há muito já perdeu seu propósito. Para contornar essa fraqueza não existe sutileza. O Nosferatu usará de toda a sua força para destruir o alho que lhe incomoda. Leis, decretos, inquéritos, processos, usando do poder de criar regras aleatórias, usa de pretextos, ou até mesmo cria problemas para logo em seguida dar a solução. Uma solução que sempre vem com o preço de eliminar certos incômodos ao Estado. Preço esse que a maioria da população está disposta a pagar, afinal, o que mais poderia ser feito para resolver o problema? Muitos desses problemas poderiam ser resolvidos sem nenhuma lei, mas existem muitos interesses ocultos por trás de qualquer medida. Todos os atos se baseiam nos interesses do Nosferatu, mas dificilmente um servo do Estado lhe dirá isso. A terceira fraqueza é a sua incapacidade de atravessar rios. Os avanços tecnológicos afastam a sociedade do vampiro. Ele precisa que as pessoas fiquem presas em suas margens. Necessita que tudo seja parado lento, previsível e controlável. Ele teme as correntezas da mudança, pois estas são capazes de destruir seus palácios velhos, mas o progresso é inevitável. E contra isso, o Nosferatu do Estado luta há milênios para combater. Chamam de regulação, marco civil, legalização. Na realidade, são apenas tentativas fúteis de controlar para onde vai o futuro da sociedade. Quanto mais soluções existirem, sem que precisem de um Estado para funcionar, mais a sociedade se afasta do monstro, e isso é bastante incômodo para o Nosferatu. Como uma verdadeira criatura das trevas, o Estado sempre age nas sombras, com suas votações simbólicas, acordos secretos, documentos sigilosos,
Diálogos cabulosos nos bastidores, conspiram, negociam, pois o vampiro queima sob a luz do sol, a luz da verdade e da transparência, e essa é a sua maior fraqueza. Contra isso, o Nosferatu tende a usar uma de suas táticas mais antigas: sufocar a sociedade com festas, eventos, benefícios, até que eles estejam distraídos demais para se importar com a verdade que foi dita. Um pouco de pão e muito circo nunca falha. Cantem, dancem, riam da própria miséria, agarrem-se a essas poucas migalhas. É a única coisa que vocês terão. Mas nem tudo está perdido. Como já foi dito, o Leviatã só continua vivendo segundo a graça de Deus. Mas e se um novo Deus estivesse surgindo? Um Deus que será capaz de destruir o Nosferatu e o afastar para sempre da sociedade. Eu irei revelar o nome desse Deus no meu próximo documentário, então inscreva-se no canal. Meu nome é Zahir e a minha revolução começa agora.